Nesse vídeo eu vou trazer para vocês os 4 principais motivos pelos quais o Barsi não investe em fundos imobiliários. E ao final eu vou trazer para vocês se eu invisto em fundos imobiliários. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica aí embaixo no botão de inscrição. E olha, para você entender o que vai tratar esse vídeo, eu vou trazer os motivos pelos quais o Barsi não investe em fundos imobiliários e também dizer os contra-argumentos possíveis aos argumentos do Barsi. Porque, lembre-se, não é porque o Barsi disse alguma coisa que você vai replicar na prática sem ao menos fazer o seguinte questionamento: faz sentido para mim? Ou só faz sentido para ele, na posição dele, na idade dele, no patrimônio que ele possui? Então essa é a pergunta que você deve se fazer, não simplesmente replicar sem nenhum questionamento. E óbvio que ao final eu vou dizer se eu invisto em fundos imobiliários e se eu concordo com os argumentos do Barsi, parcialmente ou totalmente. Sem enrolação, para o primeiro motivo então. Esse é polêmico: falta de liquidez. Em uma entrevista, o Barsi já disse que não investe em fundos imobiliários diante da falta de liquidez desses fundos. Ele disse que até uma vez foi convidado pelo seu gerente bancário a investir em fundos imobiliários. No entanto, após colocar aproximadamente R$500 mil naquele fundo, após o período de 5 anos, ele foi resgatar as cotas. E depois de liquidá-las, ele viu que perdeu muito dinheiro ali. Por quê? Porque quando um ativo tem pouca liquidez, o seu preço despenca quando grandes investidores realizam grandes ordens de venda. Só que vamos lá, para investidores de longo prazo, e aqui é o contra-argumento, faz sentido preocupar-se tanto com liquidez? O próprio Barsi já disse que está investindo no banco mercantil, que não tem liquidez nenhuma. Então esse argumento parece não ser válido, principalmente para os pequenos investidores. Para grandes investidores, para ele, pode sim fazer sentido. Afinal, se ele investe vários milhões no fundo imobiliário, é muito difícil para ele liquidar. Então, com relação à falta de liquidez, pode fazer sentido para grandes investidores, mega bilionários ou multimilionários, mas para pequenos investidores não faz muito sentido. Por quê? Eu vou pegar aqui os principais fundos imobiliários. Esse é o Maxi Renda, possui liquidez média diária de 8 milhões. Então, se você tem ali R$10 mil num fundo, você consegue se desfazer dele com tranquilidade, sem ter uma perda patrimonial significativa ao vender o seu fundo. HGLG tem uma liquidez de 4 milhões e meio por dia. KNRI, 4 milhões e meio também. Então, se você tiver um pequeno patrimônio de fundos imobiliários, você consegue vender ele sem perder dinheiro. Só que, claro, em comparação com as ações mais líquidas ali da bolsa, chega a ser desleal. Você pega ali liquidez média diária de Banco do Brasil, 500 milhões. Taesa, que nem é uma das mais líquidas, mas já possui uma liquidez infinitamente superior, 90 milhões de reais, as units. Então, sim, a liquidez das ações é muito superior, mas para o pequeno investidor, a falta de liquidez dos fundos imobiliários não vai gerar prejuízo. Vamos para o segundo motivo: taxa de administração e quiçá taxa de performance. Veja, quando você investe em fundos imobiliários, como qualquer fundo, você paga ali uma taxa de administração. É um valor que é descontado ali das suas cotas para remunerar o administrador daquele fundo. Vamos pegar aqui de novo o Maxi Renda. O administrador do Maxi Renda é o BTG Pactual. Então você paga para o BTG uma taxa de administração que aqui é baixa, menos de 1% ao ano, com um mínimo ali de R$60 mil mensais. Em relação aqui o KNRI, a taxa é um pouquinho maior, 1,25% ao ano. E o HGLG é bem baixa, menor ainda, 0,6% ao ano. Então, o que o Barsi está dizendo? Ele não gosta de delegar a sua decisão para um terceiro, decisão de investimento, e ter que pagar por isso, porque essa taxa de administração no longo prazo reduz a rentabilidade do seu investimento. Já há diversos estudos dizendo isso, que as taxas de um fundo imobiliário podem estar acabando com a sua rentabilidade. Isso, obviamente, no cenário de longo prazo, porque no curto prazo parece insignificante, 1% ao ano, 1,5%. Essa taxa varia de 1 a 2% atualmente no mercado. Há também a possibilidade de cobrança de taxa de performance, que hoje está praticamente abolida nos fundos imobiliários, porque assim como o mercado está praticamente abolindo a taxa de corretagem nas corretoras, a taxa de performance também está sendo abolida. Em resumo, taxa de performance significa você remunerar o fundo pela sua performance, ou seja, pelo que ele conseguiu de rentabilidade acima de um benchmark. Por exemplo, na renda fixa o benchmark seria o CDI. Então, um fundo de renda fixa que supera o CDI, ou mesmo a Selic, ele vai ali cobrar uma taxa de performance que pode ser de 10 a 20%. Essa taxa é grande porque ela depende de um fundo ser ativo, ou seja, que supere o benchmark, o índice de referência. No caso aqui, no fundo imobiliário seria superar o IFIX. Então, se o IFIX deu 5% de rentabilidade e o fundo deu 10%, então vai cobrar a taxa em cima desses 5% de diferença. Em resumo, é isso. Só que qual seria o contra-argumento aqui para o Barsi? Seria o fato de que, embora não paguemos para comprar as ações diretamente, não por meio de fundos, uma taxa de administração ou uma taxa de performance, a gente paga justamente os diretores e conselheiros. Então a gente paga aqui 16 milhões ao ano para a diretoria da Taesa, 3 milhões e 300 mil para o conselho de administração e 700 mil para o conselho fiscal. Da mesma forma, com a diretoria do Banco do Brasil, 65
5 milhões, que tem muitos membros aqui, 34, 350 mil para o Conselho Fiscal, 567 mil para o Conselho de Administração. Então, essas despesas com o pessoal é como se substituíssem a taxa de administração, de modo que você sempre está pagando alguma despesa para adquirir uma participação empresarial, assim como ocorre com os fundos. Nesse ponto, eu tendo a concordar com o Barsi. Por quê? Porque essas despesas aqui, elas estão embutidas antes do lucro, enquanto que a taxa de administração ela é cobrada depois do lucro, e a taxa de administração, de fato, estudos já mostram diminuir a sua rentabilidade. E se você for capaz de não precisar delegar a sua decisão de investimento para um terceiro administrador, então faz mais sentido você tomar sua própria decisão de investimento, comprar boas ações pagadoras de dividendos a bons preços. Claro, se você ainda é uma pessoa que não é capaz de tomar suas próprias decisões de investimento em renda variável, faz sentido delegar sim e eventualmente comprar fundos imobiliários, principalmente se você quer uma renda mensal garantida ali praticamente, já que os fundos pagam mensalmente. Então você já percebe aqui que varia do perfil do investidor e também do objetivo. Se o objetivo é renda mensal, então fundos imobiliários. O seu perfil já é alguém mais avançado e consegue tomar suas próprias decisões, então talvez faça sentido comprar as ações diretamente. Só que também tem o outro lado da moeda. Para fins de diversificação, talvez também faça sentido você ter fundos imobiliários. Agora, se você quer concentrar apenas em ações, então somente ações. Vamos para o terceiro motivo, setor imobiliário. Quando você investe em fundos imobiliários, você está investindo no setor imobiliário. O Barsi não gosta do setor imobiliário, nem mesmo ao investir em ações. Então ele evita de investir no setor imobiliário. Ele critica, por exemplo, a taxa de vacância. Por exemplo, o KNRI aqui traz a taxa de vacância para você, 6,8%. O que é isso, Luan? Taxa de vacância é o seguinte, basicamente, os fundos imobiliários, eles sobrevivem de aluguéis, principalmente aqui fundos de tijolo. E aí você verifica o seguinte, em cenários, por exemplo, pandêmicos, em que as pessoas mal conseguem custear seus funcionários, muito menos pagar aluguel, ou então as pessoas procuram aluguéis mais baratos, alguns imóveis administrados por esses fundos ficam sem contratos locatícios vigentes, ou seja, fica vago aquele imóvel. Então, isso é a taxa de vacância, é a métrica que mede justamente o volume de vacância desses imóveis, quanto eles estão vagos. Isso, em tese, não existiria com as ações. E a taxa de vacância justamente diminui sua rentabilidade, afinal o fundo está faturando menos. Então o Barsi critica isso aqui. O Barsi critica o fato de o setor imobiliário ser extremamente cíclico. Ele vai bem quando a taxa de juros está baixa e o Brasil tem um histórico de taxa de juros alta, então raramente a taxa de juros a taxa Selic está baixa, então raramente para ele o setor imobiliário vai bem. Em cenário de taxa de juros elevada como o nosso atualmente, o setor imobiliário vai mal. Ele critica o fato de empresas do setor imobiliário não deterem efetivamente um patrimônio, elas usam muito patrimônio de terceiro, enfim, por uma questão pessoal de não investir no setor imobiliário, mas apenas em empresas, efetivamente projetos empresariais, o Barsi fica de fora dos fundos imobiliários. E o seu contraponto aqui seria o seguinte, os imóveis são um investimento mais conservador, que oferecem menos risco, por isso o prêmio é menor. Agora, quando você investe em ações, o risco é maior, o prêmio é maior. E que talvez você também queira se posicionar no setor imobiliário por acreditar nesse setor. Então você vê como, de novo, você pode contrapor o argumento do Barsi se fizer sentido para você. E um quarto motivo elencado pelo Barsi é a baixa rentabilidade dos fundos imobiliários. Aqui, de novo, tem razão o Barsi quando diz que as empresas e as ações, consequentemente, dão no longo prazo maior rentabilidade. Por quê? Porque as empresas elas têm a capacidade de multiplicação patrimonial de forma exponencial. Perceba o seguinte, imagina só que em determinado momento a Sony, ponhamos aqui se investe no estrangeiro, cria um novo equipamento eletrônico que exploda em vendas, que as pessoas passem a comprar demais. Ela vai multiplicar seu faturamento, por exemplo, ao ano em 20, 30, 40, às vezes até 100%, o que não é raro de acontecer. Com os fundos imobiliários isso é impossível, por isso que eles oferecem maior estabilidade, porque eles não conseguem ter resultados exponenciais. Perceba o seguinte, os fundos imobiliários, eles têm uma grande dificuldade para crescimento, exceto com subscrições, por quê? Eles têm um payout mínimo obrigatório de 95% dos lucros auferidos. Então ele tem um payout mínimo de 95%. Só sobra 5% para deixar ali do fundo, de modo que não há como um fundo crescer exponencialmente. Agora uma empresa, por exemplo, vamos pegar a S Brasil, que está pagando só 2% de yield. Veja que o payout dela atual é só 20%, mas já chegou um payout de 100%. Por que ela está fazendo isso? Porque ela está investindo. Ela está pegando capital, inclusive através de captações, para investir em novos projetos que vão fazer com que sua receita e os dividendos aos acionistas se multipliquem várias vezes. É isso que não acontece com os fundos imobiliários, então, em relação às ações. Eles possuem baixa rentabilidade. Só que, veja, se você quer segurança, veja o que aconteceu entre o Ibovespa e o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. O Ibovespa, quando ocorreu o crash ali em fevereiro para março, ele caiu mais de 40%, tá certo? Já o IFIX, ele caiu ali 25, 26%. Se você pegar ali do topo de janeiro, ele caiu no máximo 30%. E depois,
ele andou aqui, ó, de uma forma mais lateralizada o seu preço. Já o Ibovespa subiu um pouco mais e caiu mais. Então veja que o Ibovespa tem mais instabilidade, mais volatilidade. O IFIX não, ele é mais estável. Dessa forma, de novo, diante da menor volatilidade, do menor desvio padrão dos fundos imobiliários, é óbvio que o prêmio deles é inferior, está assumindo menos risco. Aqui, se você considerar que risco é igual a volatilidade, tá? Não vou entrar em maiores detalhes, debates técnicos. Por outro lado, nas ações, como a volatilidade é maior, o desvio padrão é maior, o seu prêmio tende a ser maior. Não que isso seja uma regra absoluta, mas é uma tendência. E aí o seu contraponto ao Barça pode ser o seguinte, olha, eu não importo de ter uma rentabilidade inferior, desde que a volatilidade também seja inferior. Eu quero um pouco mais de estabilidade, eu sou mais conservador. Pronto, conseguiu contrapor o Barça aqui. Viu como depende do que faz sentido para você? E aí então, deixa eu responder a pergunta do vídeo. Eu invisto em fundos imobiliários? A resposta é não. E por que não? Não é porque eu concordo com todos esses motivos aqui do Barça, principalmente falta de liquidez, eu não me importo, mas eu concordo aqui, taxa de administração, eu não invisto em fundos por princípio. Eu não invisto em fundos. Para mim, faz sentido para mim não delegar a decisão de investimento e pagar uma taxa de modo a reduzir, ainda que não significativamente no curto prazo, a minha rentabilidade. Eu também não invisto no setor imobiliário. Outro mito que muita gente acha é que investir em fundo imobiliário se torna dono de imóveis. Na verdade, o que você se torna dono são cotas do fundo. O fundo é dono dos imóveis. Então tem essa distinção técnica aqui. Você não se torna dono do imóvel. Só que comumente em vídeo se fala que você se torna dono do imóvel. Não é bem assim. É a mesma coisa de achar que eu comprei ações da Magazine Luiza, eu posso ir lá na loja da Magazine Luiza e pegar a geladeira porque é minha. Igual eu já vi acontecer aí numa notícia. Não é assim. E também a questão da baixa rentabilidade. Para mim não faz sentido assumir menos volatilidade do IFIX aqui, por exemplo, para ter uma rentabilidade inferior. Eu, como invisto para o longo prazo, ainda sou jovem, não me importo com as oscilações do mercado, e até porque bastante volatilidade é muito bom para você aproveitar oportunidades, e porque no longo prazo a rentabilidade das ações é muito superior ao dos fundos imobiliários. E de novo, as ações das empresas possuem um potencial de crescimento muito superior porque não são obrigadas ao payout de 95% mínimo obrigatório. Além disso, quando você investe em empresas, você está investindo efetivamente na geração de riqueza, na produção de bens e serviços. E também, por princípio, eu prefiro investir em empresas. E fora do setor imobiliário também. Então, no geral, eu concordo com o Barça em quase tudo aqui, porque faz sentido para o meu perfil de investidor, exceto quanto à falta de liquidez, porque isso aqui hoje tende a se alterar. E para o investidor de longo prazo não tem que se importar tanto com uma liquidez, principalmente se ele não tiver vários milhões investidos em fundos imobiliários. E também não estou dizendo aqui que você não deve investir em fundo imobiliário. Eu não invisto, só isso. Não estou fazendo nenhuma recomendação. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você acha dos fundos imobiliários. Você investe para fins de diversificação, para você faz sentido? Eu, simplesmente por diversificação, não invisto. Para mim, faz mais sentido investir no que eu acho melhor do que simplesmente para diversificar e investir em algo que eu considere menos rentável. E se você gostou desse vídeo, por favor, clique aí embaixo no botão de gostei. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!